Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O assunto de hoje é: quais profissões podem ser sócios de serviço? Deixa eu colocar aqui, estimular você, que você pode fazer perguntas. Então, pergunte. Vou colocar aqui, né? Como posso te ajudar? Vou colocar fixado aqui. Fixar comentário. Pronto. Tudo pronto para fazermos a nossa live. Você se preparou para estar aqui? Você viu o que eu ia fazer hoje? Você veio por causa do tema? Conversa comigo aqui nos comentários. Por quê? Eu tô tão cansada quanto você. Também trabalhei o dia inteiro e vim aqui para fazer essa live para poder desmistificar as contratações sem CLT com você. Você já me conhecia? Ou você está me conhecendo agora? Comenta aqui também, deixa eu saber. Eu tô aqui na internet há pouco tempo, uns 2, 3 anos, talvez, já perdi a conta, mas é pouco tempo. Só que como advogada, eu tenho 20 anos de carreira. Eu sou advogada trabalhista e de direito societário. Eu já me formei há muito tempo, eu me formei no ano de 2006. Além disso, eu também sou contadora, mas eu não tenho escritório de contabilidade. Não adianta, o pessoal me chama e fala, você abre uma empresa? Não tenho escritório de contabilidade. Eu sou contadora, mas eu apenas advogo há 20 anos. Tá bom? Então, eu estava aqui quietinha na minha cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu tenho também, há mais de uma década, uma casinha lá em Guarapari, no Espírito Santo. Onde você pode me conhecer? Você tá aqui também em Belo Horizonte? Você tá lá também em Guarapari? Eu fico muito lá e cá, né? Apesar de que atualmente eu viajo o Brasil inteiro, eu tenho clientes no Brasil inteiro, faço audiência no Brasil inteiro, palestra, é maravilhoso. Inclusive, no dia 2 de novembro, eu vou para Maceió, eu vou dar palestra lá em Maceió, no evento Sua Linda Conecta, para mulheres empreendedoras. Depois, no dia 7 de novembro, eu estarei em Campinas, São Paulo. Darei palestra lá também sobre o sócio de serviço. Você já conhecia sócio de serviço? Lá em Campinas eu vou palestrar no evento da Beauty Connect. Maravilhoso, né? Vai participar de algum desses? Terei a oportunidade de conhecer você pessoalmente? Me conta. Me conta aqui nos comentários de onde você é, agora que você sabe de onde que eu sou, tá bom? Tá tudo bem aí com a conexão? Vocês estão me ouvindo direitinho? Se tiver algum problema, fala aqui nos comentários. Então, o tema que eu escolhi para hoje se chama sócio de serviço, né? Afinal, eu sou a única especialista no Brasil neste assunto. Tem um monte de gente por aí falando sobre isso, dizendo que não existe, dizendo que não é permitido. Mas, gente, eu implanto o sócio de serviço nas empresas há 16 anos. Eu, quando me formei, já sabia que existia, mas não sabia fazer. Então, eu busquei, estudei formas de fazer. Fiz pós-graduação em Direito Societário, fiz pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho Previdenciário e fui atrás de como fazer, porque eu sou contadora também, né? Ser contadora ajuda muito a entender. Na verdade, eu acho que eu não teria conseguido criar o método do sócio de serviço se eu também não fosse contadora, sinceramente. Eu não acho que isso é um serviço de advogado, não acho. Na minha opinião, o Departamento de Legalização e Abertura de Empresa dos escritórios de contabilidade deveriam saber fazer a abertura das empresas
com sócios de serviço. Mas não sabem. A informação não está aí difundida. Os poucos que falam sobre isso falam errado. Totalmente errado. E eu já faço isso há 16 anos e funciona, né? Deixa eu ver se vocês estão escrevendo também mensagens para mim, presentes, ótimo, nossa, interessante, hein? TikTok mandando presentes, legal. Não conheço isso não, gente, não sei como funciona. Mas coloquem aí perguntas que eu respondo. Só que as perguntas precisam ser relacionadas ao tema da live, não é mesmo? Afinal de contas, eu estou ensinando para vocês como ter sócios de serviço, que é uma coisa que só existe aqui no Brasil. Você já teve vontade de ter um contrato naquele estilo americano? Sabe assim, eu já morei nos Estados Unidos quando eu era criança. Meus pais trabalharam lá, né? Minha mãe, meu pai, eles foram para lá com aquele sonho de que os Estados Unidos era maravilhoso e daria certo e tal. E lá é tudo por contrato. Quando a pessoa é admitida, quando a pessoa fala, eu vou trabalhar nesse restaurante, eu vou trabalhar aqui nessa empresa, no primeiro dia eles sentam e eles fazem o contrato de tudo como vai funcionar. Então lá nos Estados Unidos, na legislação trabalhista deles, que eles não têm, né? A legislação trabalhista deles não é igual à nossa, é o contrato. O contrato faz lei entre as partes. A gente não tem isso no nosso trabalhista aqui. No Brasil, tudo é regulamentado. Tudo tem lei, tudo tem previsão legal. Então, eu vou te dar agora uma dica. Como eu estou entrando na aula, como eu estou entrando no que eu me propus a trazer hoje aqui para vocês, pega papel e caneta. Pega papel e caneta para você anotar, para você fazer aí o seu checklist, o seu mapa mental, né? E você conhece alguma empresa que tá doida para poder contratar também prestador de serviços sem risco de fraude trabalhista? Do jeito que a Justiça do Trabalho respeita? Compartilha aí enquanto eu tomo um golinho de água. Compartilha essa live com outros empresários para que eles venham conhecer o sócio de serviço também. Então pega Boa Noite Movimento, pega papel e caneta para você fazer seu checklist, coloque aqui as perguntas que sejam relacionadas ao que eu estou falando, que é o sócio de serviço. Convide mais empresários. Eu vou começar a falar as profissões que podem ser sócios de serviço e também o porquê, se você tiver interesse em saber, né? Então, vocês vão colocando as perguntas e assim eu vou me guiando pelo que vocês querem saber desse assunto. E vamos aprofundando juntos por alguns minutos, tá bom? Não perde tempo, hein? Eu não vou ficar aqui até meia-noite de jeito nenhum. Eu vou fazer aqui, são 30, 40 minutos de live no máximo. Vou ficar aqui no máximo 40 minutos, tá? Porque eu tenho uma família. Eu tenho filhas, eu tenho marido, eu tenho cachorros, eu tenho uma casa para voltar. Então não vou virar a noite aqui não. O Luciano falou, eu gostei desse tema, show de bola. Então pega papel e caneta, porque, como eu disse, lá, até minha filha entrou. Tipo, cadê a mamãe, né? Mamãe tá na live. Então, gente, agora eu vou fazer live. Vou fazer live, vou dar aula. Vi minha filha ali, tô falando... Pegaram papel e caneta? Relojoeiro, pode ser que se aplique para você. Só que antes de você me perguntar assim, tal profissão pode, tal profissão não pode, não faz isso não. Escuta as minhas explicações para que você possa, no final, concluir se é ou se não é para você. Combinado? Pegou papel e caneta, checklist? Eu vou te falar como é que funciona, aí você mesmo vai me falar nos comentários se é ou se não é para você. Combinado? Essa live não ficará gravada. Então convida agora aí as empresas. Filhinha, mamãe prometeu para eles que eu vou ficar aqui no máximo 40 minutos, tá? Então até 10 horas da noite a mamãe vai chegar em casa. Ok? Filha avisada. Vamos lá, galera. Tô com a minha telinha aqui de checklist para eu não me perder. Vou começar exatamente agora. Vamos lá. Profissões que podem ser sócias de serviço
são as profissões consideradas intelectuais, tá? Então, não existe sócio de comércio, não existe sócio de indústria, ele é sócio de serviço. Então, o primeiro requisito para você ter um sócio de serviço na sua empresa é que a sua empresa precisa ser de prestação de serviço. Então, você aí que é relojoeiro, que já manifestou, tá vendo? Vocês perdem oportunidade. Se vocês digitarem, eu uso vocês como exemplo, vocês vão sentir melhor, se aplica para o seu negócio, né? Então, a pessoa, o Luciano, acho que foi o Luciano, colocou que ele é relojoeiro. Isso é uma prestação de serviço. Se você conserta relógio, faz manutenção, se você vende o relógio, é comércio. Então, lá no balcão, lá onde os relógios estão expostos, ali não dá para ter sócio de serviço. Mas se você está ali na prestação de serviço, o intelectual, o ato de consertar, ele é considerado um serviço intelectual. Então, ele pode sim, talvez, quem sabe, ser sócio de serviço, tá bom? Então, o primeiro pré-requisito é esse. Não tem jeito, e isso preencheu, aí ó, você já está se sentindo dentro da coisa. Primeiro pré-requisito é que a sua empresa tem que ser de serviço. Bruna, no meu CNPJ tem várias atividades. Boa noite, Maria Selma, seja muito bem-vinda. No meu CNPJ tem várias atividades. Tem atividades ali de serviço e de comércio, tem atividade principal e tem atividades secundárias. O sócio de serviço entra no CNAE, no Código Nacional de Atividade Econômica de Serviço, tá? Então, o sócio de serviço, ele não pode praticar nada no comércio. Ele não pode ir atrás do balcão para vender um óculos. Ele não pode ir no caixa para poder fazer uma venda. Ele não pode estar numa autopeças, ele não pode praticar nada na área de comércio, nem na área de indústria. Ele só será sócio, porque ele é sócio, gente. Essa palavra sócio não é pro forma, não é para inglês ver, ela é de verdade, tá? Ela é de verdade. Ele é sócio mesmo. Ele entra no seu CNPJ. Ele estará lá dentro. Na hora que você consultar o CNPJ na Receita Federal, ele estará lá no quadro de sócios. Só que ele não será sócio administrador e ele não será sócio capitalista. Ele é sócio de serviço, ok? Então, é na empresa de prestação de serviço. Você que está aqui assistindo, você é do comércio? Bruna, meu CNPJ tem só comércio, não tem nenhuma atividade aqui de serviço. Eu sou só autopeça, ou então eu sou só uma drogaria, uma farmácia. Sócio de serviço não é para você, não pode. É um impedimento legal. A lei exige que seja em empresas de prestação de serviço. Você se viu nesse formato? Você encaixa? Você é uma prestação de serviço? Diga para mim, não me deixe aqui sozinho. Isso, corações, muito bem, reajam, corações, presentes, foguinho. Me mostra que vocês estão acordados, né? Para me dar ânimo para ficar aqui também. Vamos lá? Então, continuando. Você é uma empresa de serviço, já ficou claro. E o seu contratado? O seu contratado, segundo a lei, porque o sócio de serviço, ele está lá no Código Civil. Ele está lá no Código Civil, no artigo 1006 e no artigo 1007. Então, ele existe, ele está na lei. Eu não estou tirando nada da minha cabeça. Aliás, tudo que eu faço é baseado na lei e em decisões judiciais. Não tem como eu fazer diferente. Eu sou advogada e contadora, né? Então, que bom, Luciano, enquadrou, ótimo. O seu contratado tem que realizar a atividade fim do seu negócio. Então, pega aí qual é o serviço que a sua empresa realiza. Ah, Bruna, minha empresa é de serviços médicos veterinários. Então, apenas o médico veterinário poderá ser sócio de serviço. Ele tem que realizar a atividade fim.
Eu tenho uma empresa que conserta relógios. Então, tem que ser o profissional que vai consertar relógios. Ok? Esses é que podem ser sócios de serviço. Eu tenho aqui uma empresa de arquitetura e design de ambientes. Então, os arquitetos e os designers podem ser sócios de serviço. Eu tenho uma empresa de construção civil. Os engenheiros podem ser sócios de serviço. Por que não os pedreiros? Por que não os motoristas de caminhão? Você sabe me dizer? Por que certas profissões são proibidas de ingressar no sócio de serviço? Porque a nossa legislação brasileira estabeleceu como regra que somente serviços intelectuais é que podem entrar no CNPJ como sócio de serviço. Só os serviços intelectuais. Então, a gente tem que analisar, a gente, que eu falo, nós consultores, né? Eu, contadora e advogada, que tem que saber para poder falar para vocês. Então, eu olho pelo CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, quais são as profissões que o IBGE colocou lá no CBO e que o Ministério do Trabalho também reconhece como profissões intelectuais. Então, confere aí. Vamos ver se você vai se enquadrar. Primeiro, as consultorias. Consultorias. A sua empresa presta serviço de consultoria para alguém, qualquer tipo de consultoria. Os seus consultores podem ser sócios de serviço. Você já ouviram a nomenclatura consultores associados, advogados associados, arquitetos associados, empresa XYZ e profissões associadas? Pode ser o sócio de serviço, porque o autônomo também pode ser um associado, mas o sócio de serviço é um associado. Ele entra no CNPJ como sócio de serviço. Então, nas empresas de consultoria, todos os consultores podem ser sócios de serviço. O que ele ganha com isso? 0 impostos. Ora, pois. A empresa não tem encargos trabalhistas. A empresa não tem custos tributários. O contratado que entra como sócio de serviço não paga imposto nenhum. Simplesmente maravilhoso. Bom para todo mundo. Bom para os dois lados, né? Os engenheiros, qualquer tipo de engenheiro, todos os engenheiros têm permissão legal para ser sócio de serviço nas empresas que tenham como atividade a prestação de serviços de engenharia. Ok? Os contadores, os economistas, os consultores financeiros, todos eles podem ser. Então, o contador, ele vai ser sócio de serviço onde? Na contabilidade. O economista vai ser sócio de serviço onde? Na empresa que presta serviços relacionados à economia e contrata economistas. Ele vai estar na atividade fim. Os consultores financeiros também, que eu falei que todo tipo de consultor pode ser sócio de serviço, ok? Os médicos, nossa, a área da saúde, eu já fiz muita implantação na área da saúde, inclusive, quando eu comecei a implantar o sócio de serviço, meu primeiro cliente foi um grande hospital aqui na minha cidade de Belo Horizonte. Eu implantei meu primeiro sócio de serviço, foi na fisioterapia hospitalar. Então, tem fisioterapeutas que entram no hospital e atendem no CTI, que são os adultos, e tem uma outra equipe de fisioterapeuta que cuida do CTI dos neonatal, de criança, né? De bebezinho neonatal, recém-nascido.
que fica no CTI, ou seja, quadros complicados de saúde. E eu implantei na fisioterapia hospitalar, foi meu primeiro cliente há 16 anos atrás. Tivemos 3 processos judiciais, um de sindicato e 2 de fisioterapeutas, e não perdemos. Não perdemos. Bruna, eu duvido, eu só acredito vendo. Então, você precisa se inscrever no webinário que eu farei no dia 30 de outubro, às 7 horas da noite, em uma sala secreta do Zoom. Porque os meus processos judiciais que eu ganhei, eu só mostro no webinário. Aqui em live, assim, eu não consigo mostrar. Mas quando eu tô no webinário, eu consigo compartilhar a tela e abrir o processo para vocês verem. Eu forneço os meus processos, porque eu sou advogada ativa, atuante. Eu tenho audiência todo dia, eu tenho sustentação oral no tribunal direto, eu faço de tudo, meus processos chegam até o STF. Eu tenho vários processos no STF. Eu sou advogada atuante. Eu ensino para você o que eu pratico nos meus clientes. Quer ver? Então você vai lá no link da minha biografia, ou no link da bio, né? Ou você vai nos stories e vai clicar na inscrição do webinário. Aí você vai ver meus processos lá. Quero muito ver esses processos, Bruna. Então você tem que entrar no meu webinário, tá? Outra profissão que pode ser sócio de serviço: dentistas. Então os médicos, os dentistas, os psicólogos, os fisioterapeutas, os nutricionistas, os farmacêuticos, os enfermeiros, os técnicos de raio-x. Já fiz muita implantação de técnico de raio-x, técnico de enfermagem em ambiente domiciliar, home care. Já fiz um monte. Eu tenho sócios de serviço implantados no Brasil inteiro, de Canoas do Rio Grande do Sul até... Só não tem no Acre ainda. Alguém aqui é do Acre para me contratar? Tô querendo. Mas eu tenho no Brasil inteiro. Afinal de contas, né? Eu não nasci ontem. Eu tô bem velhinha, mas o filtro ajuda a disfarçar, ok? Então, continuando, arquitetos, urbanistas e designers. Todos eles podem ser sócios de serviço, desde que a empresa que está contratando eles venda esse tipo de serviço para o cliente final, na atividade fim, tá bom? Professores podem ser sócios de serviço porque eles são profissões intelectuais. Então, os professores podem ser sócios de serviço. Os pesquisadores universitários ou de ensino técnico avançado também são aceitos como sócios de serviço. É permitido, tanto pela legislação trabalhista, quanto pela legislação societária, quanto pela legislação tributária. Continuando, cientistas, físicos, biólogos, químicos, eles são muito contratados para laboratório. E laboratório pode ter sócio de serviço, porque é uma empresa de serviço que faz pesquisas, cria coisas, depois pode até registrar as patentes, né? Mas ela entrega serviços para o cliente final. Então, essas pessoas que estão ali fazendo os exames são consideradas atividade fim e elas podem ser sócios de serviço. Os matemáticos e os estatísticos também estão ligados aí em empresas de pesquisa, de estatística, também podem, ok? Os publicitários, os jornalistas, os editores, os críticos, os redatores, então todas as pessoas que estão na área de comunicação. E aí entra também na área de comunicação o pessoal do digital, os infoprodutores, né? Então entra os editores de vídeo, fotógrafos, filmmaker, que eles não falam mais filmadores, né? Os filmmakers, os storymakers, tudo do mundo digital. Eu sou um estrategista digital, eu sou um closer, eu sou um sei lá o que vocês inventam vários nomes. Quando a pessoa vai para o digital,
inventa 1547 nomes. Sabe por que isso aconteceu? Porque antigamente a galera que trabalhava no digital era do job. Só que agora aquela área sensual se apropriou da palavra job para definir as pessoas que trabalham com o próprio corpo. E aí o pessoal do marketing, que antes era o garoto do job, pegava um job, entregava um job, teve que parar de usar essa palavra. Sacanagem, né? E aí agora eles usam outras. Então criou-se um monte de nomenclatura. Todo mundo que trabalha no mundo digital é intelectual e pode ser sócio de serviço de agências. E tá tudo bem. A legislação permite, ok? Administradores, analistas de sistema, engenheiros de computação, tudo da área da computação pode ser sócio de serviço, né? A pessoa é TI, tecnologia da informação, desenvolve aplicativo, desenvolve software. Eu faço muito sócio de serviço nessa área, muitos, ok? Então a área de TI toda, inclusive a minha filha mais velha tem 16 anos e ela faz o curso técnico de tecnologia da informação. E eu falo, olha filha, CLT é péssimo para profissões intelectuais. CLT é devido, é correto, é obrigatório para as pessoas braçais, operacionais, atividades meio, coisas administrativas e financeiras que são para a própria empresa. Então, a secretária, recepcionista, porteiro, faxineiro, assistente administrativo, auxiliar administrativo, gerente comercial, subgerente, supervisor, encarregado, eles precisam ser CLT, eles têm que ser CLT. Eu sou muito contra tirar essas pessoas da CLT, colocar em e-mail, é errado. Porque quem pode ser prestador de serviço, autônomo, MEI, PJ e sócio de serviço, é o profissional que entrega atividade fim, que atua na entrega do serviço final para o cliente final. Gente, eu já vi várias vezes o vendedor de balcão, de autopeças, com MEI. Aquilo ali é uma fraude, aquilo é errado, tá? Eu não ensino coisas erradas, eu ensino você a contratar direito. Inclusive aqui, ó, olha lá, meu livro, ó. Olha lá, meu livro, ó, contrate direito. É meu livro. Você pode ter o meu livro, mas você vai saber como ter o meu livro se você se inscrever no webinário, que é no dia 30 de outubro. E que o link de inscrição está na minha bio e está no story. Você está esperando o quê? Para vir aprender com quem sabe de verdade. Com quem está lá advogando, com quem sabe o que o juiz pensa. Você tem que escolher um especialista que domine o assunto. Vocês viram a China? O que a China fez? A China regulamentou os influenciadores de internet. A China regulamentou que se a pessoa vai falar de alguma coisa especializada, ela tem que ter a formação naquela área. Você está querendo aprender jurisprudência, a não perder processo com quem? Com quem? Porque eu sou advogada praticante. Você vai aprender com quem? Você vai aprender com a psicóloga do RH que... eu trabalhei com RH minha vida inteira, abri empresa e agora eu tô aqui ensinando os empresários a gerir pessoas. O que ela sabe de processo judicial? Você quer aprender com um contador, que não é advogado, é só contador. Ele sabe o que de processo judicial? É porque ele leva advogados lá para poder falar, tá? Mas é ele que tá com você todo dia. O advogado coloca lá uma aulinha bônus, que não é suficiente. Você precisa ter um método de contratar os autônomos, os MEIs, os PJs, os sócios de serviço, do início ao fim, que você siga, para que você tenha respeito da justiça do trabalho. É isso que eu faço aqui. É isso que eu sei fazer. Esse é o ar que eu respiro. Eu simplifico para os empresários a contratação sem CLT.
E os meus clientes não perdem processo. Quero que você me prove, Bruna. Então venha no webinário. Continuando, né? Eu falei dos administradores de TI, que pode ser sócio de serviço. Nós temos as atividades intelectuais que eu mencionei, nós temos também as artísticas e as literárias. Então, eu já falei do relojoeiro, já te respondi, né? Não sei se você tá aqui ainda, mas você já foi respondido que pode, que é intelectual e tudo. Então, pessoal, se a pessoa é técnica, por exemplo, o mecânico não faz um curso técnico, mas ele resolve um problema dentro da oficina e ele é um prestador de serviço, então ele pode ser sócio de serviço também. Ok? Técnicos de raio-x, técnicos de enfermagem, tem muita profissão. Os artísticos, né, que a lei fala que são os intelectuais, os artísticos, os científicos e os literários. Então, nos artísticos nós temos os músicos, os compositores, os vocalistas, a banda, né, todo mundo. O pintor, o escritor, são artísticos. O escritor está no literário. E nós temos toda a turma do literário. Então é muita gente, é muita profissão que tem no Brasil que é intelectual, que já subiu o degrau, que já saiu daquela parte de só segundo grau e eu vou arrumar um emprego. O motorista, ele basta ter o segundo grau e a carteira de motorista. E ele consegue ser um motorista. Então, ele pode ser um motorista de Uber, ele pode ser um motorista particular, ele pode ser um motorista de caminhão. Ele não é intelectual. Ele parou ali. Ele é braçal, ele é operacional. Ele não é técnico de nada e ele não tem faculdade de nada. Então, a lei exclui os motoristas. Se você quebrar os requisitos do vínculo de emprego, o seu motorista poderá ser um autônomo, um MEI, PJ, né? Existe o MEI caminhoneiro, existe o MEI normal, eles podem ser. Mas eles não poderão ser sócios de serviço, porque a lei os excluiu da característica de intelectual. Ok? Então, espero que tenha ficado bem claro para vocês o que é o sócio de serviço, quais são as profissões que podem ter sócios de serviço? São os intelectuais, na atividade fim. E como é que é isso então? Sócio de serviço na empresa? Gente, o sócio de serviço é um prestador de serviço. Ele é um autônomo. Ele tem o mesmo tratamento do autônomo, só que ele tem muito mais vantagens porque ele entra no CNPJ. Então, tem muita coisa que você não pode dar para o autônomo, para o MEI, para o PJ, porque configuraria vínculo de emprego. Por exemplo, férias. Você não pode pagar férias para o prestador de serviço, mas pode pagar férias para o sócio de serviço. Você não pode pagar 13º para o prestador de serviço. É proibido. Se você fizer isso, você pode perder o processo. Agora, o sócio de serviço pode ter remunerações adicionais além dos 12 meses. Claro que nós não vamos chamar de 13º, mas ele pode receber, né? Vamos só comparar um 13º, um 14º, um 15º, porque ele está dentro de uma sociedade, ele está dentro do direito societário. Ele está num lugar onde o contrato faz lei entre as partes. É isso. É maravilhoso. A empresa que promove uma pessoa para sócia de serviço não vai ter risco trabalhista, não vai ter impostos para pagar, não vai ter encargos trabalhistas para pagar. É lindo, é maravilhoso. Se for no meu método, não garanto o método dos outros, não. Bruna, meu contador fez, agora eu tô com problema. Não foi a Bruna que fez. Então eu não garanto nada, eu garanto só quando sou eu que faço. Porque o meu método é seguro, eu faço ele há mais de uma década, né? Então, e aí eu faço ele há 16 anos, para ficar mais claro. E aí, o seu contratado, que é o seu sócio de serviço, que está lá dentro do CNPJ, tudo que você pagar para ele, que nós chamamos de produtividade,
Então, ele produziu, recebe. Produtividade. Aí, ele vai receber sem pagar nenhum imposto. Ele não paga imposto de renda da pessoa física. Ele não paga o imposto sobre serviço da prefeitura. E ele paga o INSS, que não é imposto, é uma contribuição previdenciária, se ele quiser. Se vocês quiserem. É um planejamento. Gostou? Eu terminei todo o meu conteúdo proposto para hoje. Gostou de saber? Espero que tenha aprendido bastante. Quer aprender mais? Quer entender as profundezas do sócio de serviço? Quer saber quando, como, e como que eu vou promover? Se eu vou promover meu CLT para sócio de serviço? Porque sim, o seu empregado CLT pode subir para sócio de serviço. O seu autônomo MEI PJ pode ser promovido a sócio de serviço? Pode, é maravilhoso. Pode ser um plano de carreira dentro da sua empresa. Se você quer saber como fazer esse plano de carreira do autônomo ao sócio de serviço, não deixe de se inscrever no meu webinário. Ele é apenas R$ 97,00. Ah, Bruna, eu queria de graça. Meu amor, de graça eu não dou nem injeção na testa. Quanto mais o meu conteúdo mais valioso, que eu faço aqui em Belo Horizonte a minha vida inteira, que gerou toda a minha fonte de renda, minha família, minha casa, meus bens, né? Então, pela bagatela de R$ 97,00, você terá a oportunidade de aprender com uma pessoa que tem experiência e casos reais para comprovar a contratação sem CLT do jeito que a Justiça do Trabalho respeita. O meu plano de carreira do autônomo ao sócio de serviço. O link de inscrição está na biografia e também nos meus stories. Dou por encerrado esse encontro de hoje. Vou deixar esta live gravada por um dia. Assista, aprenda, porque aí amanhã, que é sexta-feira, quando eu fizer a próxima live, eu apago essa. E aí já vai ser outro conteúdo, outra pegada. Não deixe de estudar, tá bom? E se você amou, gostou, compartilhe com empresários e contadores, que são os que eu amo. Bruna, e advogados? Eu não tenho nada para advogados. Eu não tenho nenhuma solução para advogados. Os meus cursos, as minhas mentorias, os meus webinários, os meus e-books, os meus livros, as minhas consultorias, nada é para advogados. Eu não sou uma advogada vendendo nada para advogados. Não sou. Eu sou uma advogada querendo ensinar as empresas e os contadores como que a justiça julga para que vocês nunca mais precisem contratar advogados. Pensa no tamanho da economia que você vai ter. Você aprende o método uma única vez, implanta, é seguro e só vai ter que atualizar de novo se mudar a jurisprudência. Enquanto for desse jeito, o método vai estar lá implantado e funcionando, ok? Te vejo no webinário, hein? Se inscreve lá. Tô esperando. Boa noite pra vocês. Vou lá curtir minha família também. Tchau, tchau.